Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate. Vamos debater o agronegócio aqui nessa quarta-feira, dia 11 de junho, véspera de Dia dos Namorados, a galera se planejando por aí. Tem muita gente trabalhando também, né? Esse comecinho de noite chega aí também para trazer um pouco de informação junto do Agrodebate, né? A gente está aqui para a gente discutir juntos, trazer várias informações para você de dentro e de fora da porteira, então seja muito bem-vindo. No programa de hoje, a gente vai discutir algumas pautas que estão em relevância dentro do setor do agronegócio, entre elas o setor... os produtores rurais, né? Principalmente vamos falar da Frente Parlamentar da Agropecuária, na Câmara dos Deputados, comemorou assim com muita alegria a votação de um projeto de lei, né? O projeto de lei 4.497 de 2024, que trata da regularização fundiária de imóveis rurais localizados em faixas de fronteira. A gente já debateu por isso por aqui, então, portanto, esse texto ele passou na Câmara, foi aprovado, portanto, e ele concede aos produtores rurais, por meio da ratificação de títulos de terras, segurança jurídica, acesso a políticas públicas para fortalecimento da agricultura, enfim, tem muita coisa que, inclusive, a gente já discutiu por aqui, então está aprovado na Câmara. O que é que falta agora? Vai para o Senado, vamos ver se passa no Senado, se não tem veto, se não tem alteração. Se chegar no Senado e passar, pronto, virou lei. Se não, se o Senado tiver veto, tiver alguma alteração, volta para a Câmara para ser votado e aí é mais papo. Mas já é um grande passo dado, viu? A gente vai conversar sobre isso e a gente vai conversar também, nessa quarta-feira, sobre crédito de carbono, principalmente na Amazônia Legal. A gente já falou sobre isso também por aqui e agora tem um estudo, a gente está trazendo bastante estudos ultimamente, né? Isso é muito legal. Tem um estudo que mostra mais ou menos, né, uma estimativa de qual seria o potencial de crédito de carbono que a Amazônia Legal poderia conseguir aí, e já trago o número para vocês, porque esse número ele passa de 10 bilhões de dólares quando se trata entre os anos de 2023 e 2030. Mas eu digo para vocês, viu? Mais de 10 bilhões com potencial de chegar até 21,6 bilhões de dólares e de dólares ainda, né? Será que isso é um número bom? Vamos perguntar para o seu Bianco, que faz a bancada digital de dupla de 2 aqui hoje. Seu Bianco, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez por participar conosco. O senhor não é um grande entusiasta dos créditos de carbono, o senhor tem suas críticas, não por ele em si, e sim pela aceitação, correto? Desse sistema perante a outros países. Mas quando a gente fala de uma estimativa como essa, vamos tratar entre 10 bilhões e 21 bilhões de dólares só vendendo crédito de carbono entre 2023 e 2030. Para o meu bolso seria uma grande grana, mas se tratando de Amazônia Legal, a gente está falando num montante grande mesmo? Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Jossan. Boa noite a todos que nos assistem. É uma boa grana, talvez até precisasse, essa troca de gás seria muito mais valiosa até financeiramente. O que eu não acredito nisso é quem é que vai pagar essa conta. Da onde que virá esse dinheiro? Não existe legislação mundial que diga como os poluidores hoje. Nós sabemos muito bem que é automóvel, que é a indústria, qualquer um desses poluidores são muito poluidores. Então, quem são esses poluidores? Esses poluidores deveriam pagar a conta. Agora, você acha que esse povo aí vai escrever o cheque? Você acha que esse povo vai pagar mesmo? Eu não acredito. Eu gosto também dessa sua teoria. Eu gosto muito
também dessa forma de pensar, de conseguir crédito carbono e etc. Mas eu também concordo com a sua opinião de que ninguém vai querer pagar por isso. Não é algo visível, eu não estou te entregando um celular e você me entregando o dinheiro de volta. É algo que é difícil de ser mensurado. Mas eu acredito também que é pelo menos o início, a fase embrionária da discussão desse assunto que pode trazer muitos frutos ainda para o Brasil. O programa só está começando, mande seu WhatsApp para nós, participe aqui no Agrodebate dando sua sugestão de pauta, o seu bom dia, boa tarde, boa noite. O programa está só começando, tem outras informações dentre as que você conferiu nos destaques a serem discutidas. Então, vamos debater o agronegócio? Bom, seu Bianco, a gente começa o programa de hoje com nenhum dos destaques que estavam aí no início do programa, mas é um assunto que já estava sendo discutido por aqui nos últimos dias, que são as taxações das LCAs, as letras de crédito agropecuário. Ontem eu consegui até trazer uma explicaçãozinha um pouco melhor, caso você de casa aí não acompanhou, eu sugiro para você assistir o programa de ontem, né? Entra aí no streaming do canal AgroPlus, no Spotify do Agrodebate, vai lá, tem a explicação mais certinha do que é uma LCA, né? Que é uma espécie, resumindo, uma espécie de um investimento que você pode investir para que esse dinheiro seja usado em linhas de financiamento para o agronegócio. Mas, enfim, está gerando opiniões contrárias, opiniões divididas, seu Bianco. Por que está gerando opiniões divididas? Quem está defendendo, obviamente, a criação desse modal aí é o governo. A gente está vendo o nosso ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, ele fez um pronunciamento que diz que o impacto vai ser, aliás, a taxação de LCA deve ter impacto quase zero nos juros de crédito rural. E isso, de fato, nos juros, a gente está falando o quê? As pessoas que forem fazer o investimento vai tirar 5% ali dela, desse investimento, para pôr para o imposto de renda, e o que pode acontecer é diminuir o investimento, ou se investir, vai mudar as taxas lá na frente. Mas eu quero essa resposta do senhor, seu Bianco, se o senhor consegue trazer uma linha de pensamento, mas quem defende, aliás, quem é contra, né, é a bancada ruralista, obviamente. Então a gente está vendo o governo de um lado e bancada ruralista de outro. A bancada ruralista, inclusive, mais precisamente, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária na Câmara dos Deputados, o Pedro Lupion, ele disse que, inclusive, conversou com o Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, e o Hugo Mota garantiu, veja bem, que não há compromisso com a aprovação da proposta do governo de taxar os rendimentos das LCAs. Não há compromisso, não deu garantia, mas também não era esperado que se desse garantia, porque quando a gente está falando de Câmara dos Deputados, Senado, a gente está falando de cumprimento de leis, de busca de soluções para toda uma comunidade e não algo político. Então não era de se esperar de Hugo Mota que falasse, não, a gente vai garantir que não vai passar. Enfim, mas ele disse que não há compromisso com a aprovação da proposta, o que, por um lado, é até uma notícia boa para o agronegócio. E, por outro lado, seu Bianco tem aí, portanto, os dois lados voltando, o Fávaro defendendo que o impacto vai ser quase zero. Será que, na sua opinião, seu Bianco, o impacto vai ser quase zero, de fato? Você não tem um impacto muito grande. O que é que tem mais assim é o lado mais que você estaria sendo taxado em 5%. Como você mesmo citou, a taxação será de 5% em cima do valor do lucro ou do valor dos juros. Então o impacto não é muito grande. O que pode acontecer muito? Muita gente migrar para a caderneta de poupança, esses poupadores, né? Migrarem para uma caderneta de poupança ou saírem dessas
LCA e LCI, né, que é imobiliário e agropecuário, né, as duas letras. Isso daí eu acho que está sendo mais comentado do que o resultado final. A bancada ruralista defende muito isso, que não se taxem, que não tenha isso, que poderia ser taxado em outros setores. Nós, como ruralistas, concordamos plenamente. Você citou que o presidente da Câmara e o presidente do Senado não têm compromissos para aprovação disso. Isso é uma coisa lógica, vai ser discutido em plenário, vai ser visto os pontos positivos de um de outro. A bancada ruralista defende isso, o Fávaro hoje está defendendo a parte, porque ele tem que ser fiel ao governo, o governo é o patrão dele, ele é governo, então ele tem que defender essa parte que é em cima da fidelidade dele, e automaticamente o governo precisa arrecadar para quê? Para que se tenha mais recursos para ele, governo, fazer as aplicações que ele acha necessário. Nós olhamos de um lado de que o governo está fazendo as aplicações erradas, gastando mais do que arrecada e gastando mal. Então, isso tudo são cada um vendo a ótica do seu lado, principalmente no lado ruralista ou no lado pecuário, no lado do agro. Nós achamos que o governo está pecando, e pecando muito, deixando de incentivar a quem produz, e principalmente ele não precisa nem ajudar muito, só não precisa estrovar. Por um lado, seu Bianco, a gente tem aí o ponto de vista de, por enquanto, ainda não se trata, né? É uma medida provisória que depende ainda de votação, então ela ainda não está valendo, mas se tratando ainda de uma proposta, portanto, por parte do governo, de certo modo de pensar, a gente acredita que, pelo fato de essas LCAs e LCIs serem isentas, é uma boa para se investir. Eu vou por esse lado porque não cobro imposto de renda. E, por outro lado, é interessante o governo enxergar, interessante em partes, eu vou chegar lá, o governo enxergar que isso também pode ser uma fatia. Mas seria mais interessante por parte do governo se a linha de pensamento fosse, ao invés de cobrir os gastos que já estão ultrapassados, pensar em vamos incrementar 5% em cima disso, mas em troca vocês terão isso, em troca vocês terão aquilo. Agora, contas estouradas e ter que cortar da ponta de alguém, eu acho que a briga maior é por conta disso, seu Bianco. Na sua opinião, faz sentido esse ponto de vista? Exatamente nesse ponto, José. O governo deixou de dar créditos ao produtor rural, vai até o meio do ano para ter os créditos para produtores rurais que deveriam ter sido já feitos desde o final do ano, desde dezembro, poderia ter esses créditos. Então, sem planejamento, sem condição, e a cada vez mais se encurtando os recursos que vão para o agro. Pensamos nós que nessa entoada que o governo está, a cada vez mais ele está prejudicando o produtor rural. E isso lá na frente, aqui, determinados meses ou anos, será revertido contra o próprio governo. Por quê? Porque terá menos alimento, terá menos produção, menos produtividade, haverá menos oferta de produtos. E isso, automaticamente, tendo menos oferta, se cria inflação, os preços sobem e se cria inflação. Então, o próprio prejudicado será o governo. Porém, ele não é prejudicado de imediato, ele vai ser prejudicado mais lá na frente. E hoje o governo, em virtude da pouca aprovação do governo, seja do governo federal e dos próprios deputados, eles querem fazer alguma coisa mais imediatista. Para quê? Para que tentando mudar essa opinião pública geral de toda a nação que está com o presidente Lula, principalmente, num
patamar assim muito negativista. E para mim, um dos pontos mais interessantes desse debate que foi levantado depois dessa proposição aí por parte do governo de taxar essas LCAs e LCIs é a descoberta da quantidade de informações que estão dentro disso tudo, porque elas representam quase 30% do montante desembolsado nas linhas tradicionais de crédito rural. São 97 bilhões dos 333 bilhões liberados entre julho de 2024 e maio de 2025. Olha como é interessante, porque antes, eu confesso que na minha cabeça esse dinheiro ele vinha estritamente do governo federal. Era um dinheiro do governo e que chegava e que parecia que era um favor do governo fazendo, por mais que a gente sempre explanou por aqui, a nossa colega Daiane Kirnev sempre com pensamentos também em defesa do agronegócio, trazendo o ponto de vista de que esse não é um dinheiro emprestado e a juros. Não é um favor que o governo está fazendo, é uma obrigação, inclusive. E quando a gente descobre que quase 30% desse montante é das LCAs, ou seja, de pessoas, empresas, ou seja lá quem for, que investe nessas letras de crédito agropecuário e não o governo, a gente vê que tem gente que trata isso como um investimento. Então, não é algo estritamente governamental. Com essa taxação, de repente, o que vai acontecer? Vamos ter menos gente aplicando e, pelo menos no pensamento das pessoas, um terço de tudo que vai para o agro estaria vindo dessas LCA. Entendeu? E o governo não dá nada para ninguém, o governo cobra, o governo repassa, você, José, aplica em poupança ou LCA ou alguma coisa, e o governo reaplica, reempresta para o produtor rural. Você pode aplicar em poupança, você pode, aquele recurso financeiro mesmo que cada um da população brasileira deixa no banco disponível. Hoje você deixa um saldo lá de R$100 no banco seu. Por quê? Porque você tem que pagar luz e água no final do mês. Esse dinheiro, os bancos têm uma obrigação de um percentual disso repassar ao Tesouro Nacional como depósito também. Então isso também, daí o governo pega esse dinheiro que vai para ele aqui, quanto que ele paga de juros disso? Custo zero. Ele não tem custo nenhum e ele reaplica isso em algumas atividades, que não é só o agro. Pode ir para casas populares, pode ir para saúde, pode ir para... Mas ele tem, vamos dizer, ele recebe muito dinheiro de graça, que são esses depósitos à vista, e na maioria das vezes ele cobra juros para repassar esse dinheiro. E é interessante quando a gente pensa também que esses investimentos, a falta deles, né, a diminuição, a falta de interesse, ela não deve acontecer imediatamente, caso seja aprovada essa medida provisória inclusive, né, não deve acontecer do dia para a noite, porque você tem os seus investimentos e você está acostumado. Quem investe está acostumado. Eu sempre invisto aqui. Ou a sua equipe de gestão, seja assessoria econômica e financeira, já está pensando em uma outra possibilidade, ou já tem gente colocando isso tudo na ponta do lápis, colocando na calculadora, fazendo os cálculos o tempo todo. Opa, então os rendimentos vão cair por A mais B, fazendo os cálculos dele e chegando a conclusões que os números vão diminuir, os rendimentos serão menores, porque você está sendo taxado. Então, talvez essa migração ela não aconteça imediatamente, mas uma alternativa pode ser traçada daqui para frente justamente por conta disso ser considerado talvez um desestímulo. Não por uma coisa de coração, o governo decidiu colocar uma taxa, não vou mais investir. Não é por isso, porque o investidor não pensa assim. O investidor está pensando o quanto que vai ter de retorno para ele. Agora, se por acaso achar algo que seja mais rentável do que isso, ele vai migrar
é bem provável que ele vai migrar para essa outra opção. Agora, olha os números que o Carlos Fávaro trouxe, seu Bianco. Ele disse assim: no aspecto de funding, não há, na nossa avaliação, nenhum risco de perder a atratividade. Nos cálculos de Fávaro, o impacto sobre os custos de captação do dinheiro no mercado e nos juros dos financiamentos, na ponta deve ser de uma alta de 0,72 ponto percentual em comparação com o índice atual, segundo Fávaro. Segundo ele, esse possível aumento no custo de captação não deve ter repasse integral aos produtores. Isso porque, disse ele, há interesse das instituições financeiras de dar vazão a esses recursos, principalmente na compra de CPRs, título que está protegido e não pode entrar em eventuais recuperações judiciais, por exemplo. Realmente, o Fávaro, ele alega que que essas funding já têm a destinação especial para coisa. Ele falou uma realidade. E só o único problema que eu vejo nisso seria o psicológico das pessoas ou a oferta pelos bancos que você aplique em outros fundos, em outras capitalizações. Só isso, mas senão também não é como é que eu vou dizer? Não é que vai acabar com o agro, não é que vai ter muito problema. Porém, simplesmente o que a gente fica mais assim é que se taxa a cada vez mais, ou se prejudica a cada vez mais o agro. De grão em grão, a galinha enche o papo, né? É essa velha história, né? E ainda nessa linha de ditados aí, né? É melhor... Tá menos pior do que antes, né? Porque essa taxação das LCAs está menos pior do que taxar o IOF. Foi aquilo que o Haddad falou, nós temos que recuperar as perdas que estamos tendo. Eu não sei de onde que ele disse que estaria perdendo, pois ele estaria apenas e tão somente programando uma taxação mais para frente, uma arrecadação maior para frente. Mas são o poder das palavras que eles trabalham muito bem com isso. Só para deixar mais uma vez claro para o nosso telespectador, por enquanto se trata de uma proposta, né? Então, por enquanto, ainda não está valendo, é uma proposta a ser analisada, tem que passar por Câmara, tem que passar por Senado. Então, a gente fica no aguardo de mais informações, de votações a respeito deste assunto que está causando o que falar, viu? Seguimos o nosso programa aí mudando de assunto, seu Bianco. Outro assunto que também esteve em evidência nos últimos dias por aqui, que é a gripe aviária, né? Bom, assim como o Japão fez, o México tomou uma medida muito parecida, que é uma medida benéfica ao Brasil, porque ele reduziu estritamente ao estado do Rio Grande do Sul as restrições à carne de frango brasileira, o que ainda não é uma medida 100% no ponto de vista, né, do brasileiro ou de qualquer pessoa aí que esteja analisando as informações técnicas que envolvem a gripe aviária. Não faz sentido você restringir as importações no seu país de um país inteiro, sendo que um caso aconteceu isoladamente. É um caso em grande comercial, né? Agora o México ele reduziu para o Rio Grande do Sul, isso aconteceu ontem, terça-feira, dia 10, e ele reduziu essas restrições impostas à carne de frango brasileira depois da detecção de um foco, né, de gripe aviária na cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Agora as restrições mexicanas se limitam exclusivamente ao estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a Mauritânia anunciou também que é um país, a Mauritânia? Olha, eu estou lendo aqui, eu não sabia. O senhor tem informações, senhor Bianco? Eu vou pesquisar aqui enquanto isso. Então, dá uma pesquisada aí, José, também. Eu acho muito importante... 11º país da África. Olha que interessante, desculpa te atrapalhar, mas 11º
maior país da África. Mas só para concluir aqui, o senhor já fala, a Mauritânia anunciou suspensão das importações de carne de frango de todo o território brasileiro. Oman passou a suspender as compras provenientes do Estado. E aí a suspensão total está assim: China, que a gente conversou ontem, União Europeia, Iraque, Coreia do Sul, Chile, Filipinas, enfim, uma lista aí. Mas o que mais preocupa é a China, né? O maior mercado é o chinês, né? Da China jamais é comercial para tentar baixar preço, né? Mas que bom que o México já viu esse setor nessa condição. A gente sempre discutiu por quê. O Brasil é um país continental, as distâncias da onde aconteceu a gripe aviária no Rio Grande do Sul e as distâncias entre frigoríficos do Brasil inteiro são imensas, acima de 1.500 quilômetros, a maioria delas. Então, distância aí a mais de 3.000 quilômetros também. Então, é super importante que eles entendam isso, que eles fiquem só nessa estadualização, ou seja, simplesmente o governo do Rio Grande do Sul ou até a municipalização, conforme for provando que não tem outros focos de gripe aviária, talvez se torne e fique somente ao município ali pertinho de Porto Alegre, na região ali só de Porto Alegre, onde aconteceu. Então isso prova que os países também, eles vêm com outros olhos em virtude desse grande país que nós somos. Eles apenas, por uma legislação, por tudo ser regra, aconteceu gripe aviária. Se acontecer gripe aviária no Uruguai, que o Uruguai é do tamanho, vamos dizer, do Rio Grande do Sul, todo o Uruguai será, então eles cancelarão as compras de todo o Uruguai. Porém, o Uruguai, ele tem a maior distância entre um local e outro, não dá mais do que 1.000 quilômetros, enquanto que no Brasil são 5, 6, 7 mil. Então, nesse raio ali do Uruguai, eles, por isso que eles têm essa legislação, ou é uma legislação mundial que o país inteiro não pode vender. Mas aí eles estão vendo, por esse diferencial do Brasil de ser um país continental, eles estão aceitando agora as compras, tanto o México quanto... Hoje a maioria dos países, eu acredito que hoje não tem mais do que 10 países que não esteja comprando do Brasil em virtude da gripe aviária. É isso aí. Não, é suspensão total. Tem mais alguns países, viu? Tem uma lista aí de... eu não contei aqui para atualizar, mas antes eram 20, a gente chegou a falar de 27, né? Países aí. Mas é uma lista aí que... Mas, como a gente já falou também, causou um impacto pequeno no produtor brasileiro, que bom. E seguimos aí, vamos só atualizar os dados. Tem novos casos suspeitos aí Brasil afora. E eu queria até fazer uma pergunta, só para que a gente pudesse fechar esse assunto. Para o senhor, seu Bianca, vamos atualizar os números. Até as 8h30 da manhã de hoje, dia 11 de junho, o painel de dados disponibilizado pelo MAPA apontava que tem 10 casos suspeitos de gripe aviária em investigação no Brasil. Tem Paraupebas, no Pará, em Minas Gerais, em Cuiabá, Montes Claros, que é em Goiás, Patos, em em São João, na Bahia. Enfim, tem alguns casos. E aí é isso que eu queria falar isso porque... Em que momento que a gente deve se preocupar, que a gente deve ficar em alerta? A gente tem visto casos, até agora a confirmação em granja comercial foi apenas uma em Montenegro, no Rio Grande do Sul. A gente tem visto casos, ou quem cria galinha em casa para subsistência, ou como foi o caso também se eu não me engano, foi em Goiás, que ou em Brasília, não me lembro o correto, mas teve a confirmação de um caso, acho que num zoológico. Enfim, são situações
isoladas, né? Um ou outro, um grupo pequeno ali de aves. Então a gente não está falando de um montante como de granjas comerciais, mas em que momento que o Brasil deve se preocupar, ou a gente já deve estar preocupado? Eu acho que a gente já deve estar preocupado, Jussão, e prevenindo muito. Esse caso do zoológico, acho que foi um cisne, né? Então, são casos assim o que preocupa um pouco são dois casos, acho que um em Minas e um em Goiás, que uma certa quantia de aves, 100 aves num local, e eu acho que uma outra quantia de aves e patos no outro local. E eles tiveram, os sinais clínicos dessas aves eram todos de gripe. Talvez não seja essa gripe aviária, mas todos esses sinais que principalmente os sinais que dão a entender que seja a gripe aviária. Então isso deixa um pouquinho preocupado, principalmente porque são uma quantia já de 100 aves num determinado local, e isso fica muito fácil, de repente, de se alastrar isso para outros locais. Mas eu acho que a população brasileira está muito consciente. Todas as granjas comerciais, elas têm esse processo de sanidade. Então, um pouco, vamos dizer, eu acho que o Brasil tem bastante segurança nesse ponto. Talvez, em virtude igual essas aves aí, tenha a proliferação por aves migratórias. Umas aves estariam lá, vamos dizer, em contato com essas aves onde tem, e daí elas migram, voam para dentro de uma granja comercial, e ali dentro dessa granja que daí pode estar o problema. Agora, se for pelo trânsito, por um processo normal de acesso a essas granjas, eu acho muito difícil que isso aconteça, porque o produtor brasileiro está muito consciente dessa sanidade e ele faz um processo todo de limpeza, de desinfetação muito bem, de muito cuidado. Então eu não acredito, porém quanto mais cuidado que a gente tiver, melhor será para todos nós. É uma preocupação, porém, eu já tinha até usado esse termo aqui, para a gente evitar, né? Uma precaução, tomar uma precaução aí para que a gente não tenha mais prejuízo e dor de cabeça. Esse assunto foi rápido, a gente vai conversar no próximo bloco, seu Bianco, sobre regularização de imóveis em faixas de fronteira, já que o projeto de lei passou na Câmara, falta o Senado. Vamos falar sobre isso já, o intervalo é rápido, voltamos já. O Agrodebate desta quarta-feira, dia 11 de junho de 2025, está de volta. Obrigado pela sua companhia que continua conosco. Você que chega agora, não se esqueça que você pode participar aqui do programa mandando a sua mensagem no nosso número de WhatsApp ou no Zap para os tiozões aí. Manda aí sua mensagem no nosso número, colabore, participe, mande sua sugestão. Ô, Jassan, vamos discutir tal assunto, vamos falar sobre aquele... Eu queria entender um pouco mais sobre isso, queria entender um pouco mais sobre aquilo. Manda aí no WhatsApp, vai que a gente traz aí em discussão. Vamos fazer o máximo para trazer os assuntos que envolvem o agronegócio, claro, para dentro do nosso programa. Afinal, essa é a nossa essência. Seguimos o nosso programa falando de assuntos e pautas que são de interesse do agronegócio e um assunto que é um interesse diretíssimo ao produtor rural, que é a regularização de imóveis em faixas de fronteira e que foi aprovado na Câmara dos Deputados ontem, dia 10, terça-feira, né, o projeto de lei 4.497 de 2024, que trata da regularização fundiária de imóveis rurais localizados na faixa de fronteira. A gente já discutiu esse assunto por aqui.
Essa proposta ela é de autoria do deputado Tião Medeiros, que é do PP do Paraná, e o relatório final da Caroline Detone, também deputada, ela é do PL de Santa Catarina, e concede aos produtores rurais, por meio da ratificação de títulos de terra, a segurança jurídica e acesso às políticas públicas para fornecimento e fortalecimento da agricultura, além de possibilitar a redução de conflitos causados pela ocupação desordenada das terras. Para conversar sobre isso, voltamos com o seu Bianco, ele que é especialista em negócios e sempre traz toda a sua expertise, o seu conhecimento aqui para dentro do nosso programa. Seu Bianco, esse é o assunto que nós já havíamos discutido. As faixas de fronteira, elas estavam vulneráveis, porque existia uma distância existe uma distância a ser respeitada para que, enfim, você não invada. Enfim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre isso, já que com essa aprovação desse projeto de lei, os produtores eles vão poder, se passar no Senado, e sem vetos e sem alteração, eles vão poder, eles vão ter o título de toda a sua terra, não vai ter uma parte que vai estar condenada por fato de ser uma área de fronteira. Chassan, vamos recapitular um pouquinho um assunto que a gente já tinha tratado e talvez nem todos já viram. As áreas de fronteira no Brasil, que não são poucas, certo? Nós temos extensões aí, nós temos 10% dos municípios brasileiros, eles fazem divisa com fronteira. E isso, por segurança nacional, esses títulos aí que foram fornecidos para as pessoas, que cada um desses agricultores ali na fronteira, ou mesmo cidades que foram criadas na fronteira, esses títulos eles foram feitos, algumas cidades, alguns locais, pelo Estado. E o Estado não teria todo esse... no momento ele tinha o direito de passar esse título, porém agora o próprio INCRA deu um prazo determinado para que essas fazendas ou elas fossem georreferenciadas. E para serem georreferenciadas, chegando-se no INCRA, está tendo muitos títulos com problema. Quem vendeu foi o Estado. Aqui no INCRA nós não temos o cadastro do produtor rural Jossan com essa terra dele. Então, eles começaram a questionar isso. O Estado do Mato Grosso, vamos dar um exemplo, vendeu as terras para o produtor rural, enquanto que a retificação disso, ou o cadastro mesmo, vai para o GEL. Vai para o GEL, e o GEL, quem determina o GEL, quem assina o GEL mesmo é o INCRA, que é um órgão federal. Então, estaria tendo essa descompatibilidade entre esses dois órgãos. E todos os produtores rurais ou nessa fronteira teriam um prazo determinado para que, se não fizesse isso, o título que ele tinha perderia valor. Acontece que se acumula muitos trabalhos, o georreferenciamento tem custos, então tudo isso e você vai para o cartório também tem custos. Tem muita gente que não tinha essa possibilidade de pagamento de todas essas custas. E quem não fizesse isso até o prazo, se não me engano, agora até final de outubro, perderia o título. Então, agora está saindo esse decreto, está confirmando que, talvez até prorrogando um pouco mais ou dando um pouquinho mais de tempo para que essas pessoas possam fazer essa regularização, que na prática mesmo não é uma regularização, é uma confirmação do título georreferenciado. Para muitas pessoas que não são do agro ou não têm o costume do georreferenciamento, o que é o georreferenciamento? O geo por satélite, você tem lá umas coordenadas, você determina que a tua divisa está
marcado no ponto A, e esse ponto A faz a divisa exatamente. E antigamente se colocava, como se respeitava a divisa entre um vizinho e outro? Existia um marco, que era um marco de madeira. Hoje existe esse marco mesmo, mas as coordenadas de satélite são mais seguras. Entre vizinhos existia esse marco. Se um vizinho fosse lá e mudasse o marco alguns metros para um lado ou para o outro, ninguém tinha certeza exata de onde que estava esse marco. Hoje, com as coordenadas de satélite, você pode ir lá, qualquer pessoa pode ir lá, arrancar esse marco, mudar ele para um lado para o outro. Porém, o que é que prova e o que é que dá certeza do local exato do marco é essa coordenada do satélite. O satélite informa que é ali. Então, isso é segurança para é segurança para todos. É segurança também para quem for comprar um determinado imóvel. São só benefícios que a tecnologia está trazendo para todos. Porém, como tem que ser feito agora de imediato, talvez um ou outro produtor não tenha recursos financeiros para que se pague cartório, se pague essa transferência. Então, a Câmara dos Deputados fizeram essa lei, mais para quê? Para que possa se dar tempo e a legalidade para que esses produtores não percam os seus títulos. O senhor falou bem ali sobre a ratificação, né, a validação, né? A gente chegou até a discutir, eu lembro que a Daiane estava na conversa conosco também, quando a gente falou desse assunto, em uma outra oportunidade por aqui, e eu até pesquisei a diferença de ratificação e retificação, mas só para deixar claro, a notícia é essa, né? A regularização de imóveis em faixas de fronteira é aprovada, concede aos produtores rurais por meio da ratificação de títulos de terra. E é isso que o senhor falou, validação. Ratificação nada mais é, conforme o dicionário, ato pelo qual uma das partes de um negócio jurídico atribui validade a um ato anterior que era nulo ou anulável. Confirmação. Então, é isso, é dar validade a tudo isso. E o Pedro Lupion falou o seguinte: é urgente que o titular das áreas tenha a oportunidade de fazer essa regularização. Dependemos da celeridade desse projeto, pois se trata de 16% do nosso território que caíram em uma insegurança sem tamanho, o que ameaça inclusive a nossa soberania alimentar. Então a gente está de olho, portanto, como nós já falamos, né, essa proposta ela segue para análise do Senado Federal. O Senado vai analisar, vai votar, e se não tiver nenhum veto, nenhuma alteração, beleza, vira lei. Se não, volta para votação na Câmara dos Deputados. Estamos de olho nessa informação. Vamos fazer mais um breve intervalo comercial e na volta a gente fala sobre crédito de carbono, assunto polêmico, seu Bianco. A gente volta já. Agrodebate dessa quarta-feira, dia 11 de junho, e está de volta. Obrigado a você que continua conosco e a você que chega, seja bem-vindo. Temos mais alguns minutos de programa, mas você está convidado a participar conosco. E você que está conosco desde o início do programa, não se esqueça, você nos assiste diariamente, de segunda a sexta-feira, aqui no canal AgroPlus, ou também através das plataformas digitais da rede de streaming do canal AgroPlus, entre lá agroplus.tv, ou no Spotify do Agrodebate. Procure aí no Spotify Agrodebate. Continuando o bate-papo por aqui, o assunto agora é crédito de carbono, já que os estados brasileiros da Amazônia Legal descobriu-se aí que, através de um estudo, que eles têm um potencial
de receber uma grana por conta de crédito de carbono. Isso, a informação diz o seguinte: esse potencial é de receber entre 10,8 bilhões de dólares e 21,6 bilhões de dólares. Entre 10, vamos arredondar, entre 10 e 21 bilhões de dólares na venda de créditos de carbono. Isso por um ano? Não. Entre 2023 e 2030. Esse estudo é do Instituto de Pesquisa Sem Fins Lucrativos, o Earth Innovation Institute, que oferece suporte técnico para estratégias de baixo carbono. E o Instituto ele já apoia 6 estados brasileiros no desenvolvimento desses programas: o Acre, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará e Tocantins. Além deles, Amazonas, Maranhão e Piauí desenvolvem ou estão estruturando programas de rede jurisdicional. Para falar sobre esse assunto, o seu Bianco no início do programa já falou sobre isso, né, seu Bianco? A sua opinião, para quem nos assiste aqui diariamente, não é uma novidade. Para o senhor, é difícil a implementação, na sua opinião, né? É difícil a implementação desse sistema para que outros países paguem por algo que não paguem até hoje. Vamos pegar exemplo com o programa de hoje? É quase a mesma coisa dos 5% da LCA. É algo que não existe. Estão instituindo que vamos cobrar a partir de agora 5% em cima dos seus investimentos. Tem gente falando: epa, como assim? Vai cobrar em cima de algo que eu não preciso pagar? Então, o crédito de carbono, ele, na linha de pensamento, ele seria mais ou menos isso. Não é cobrado nada, mas agora vamos começar a cobrar de vocês isso, ou isso, aquilo, ou exigir aqui uma coisa ou outra. Vai ter gente que vai movimentar aí o mercado. Mas é algo que seria interessante. Será que não era caso da gente discutir cada vez mais estratégias para a implementação dessas estratégias, para que a gente consiga receber a mais aí do nada, cair nas contas aí 10 bilhões de dólares ou, quiçá, 21 bilhões de dólares entre os anos de 2023 e 2030? Rostan, isso aí não é arrecadado pelo produtor rural, porque o produtor rural não se organiza, não questiona isso. Só que vai doer no bolso de alguém. E aonde que seria? No meu entender, existe maneira muito fácil de se fazer essa arrecadação. Vamos o pessoal fala na poluição, né? Quem é que polui? Aonde é que se polui? O que é que se polui mais? Indústria, certo? Seja ela a indústria que for, a indústria, mas vamos num exemplo mais prático, que é o que? A indústria automobilística. A indústria automobilística, ela fabrica carros, ela vende o carro, esse carro vai ficar rodando por 10, 20, 30 anos, existe uma vida útil desse carro, e esse carro ele vai ficar 10, 20 ou 30 anos poluindo o meio ambiente. E se fala tanto de que não se pode poluir o meio ambiente, por que é que não se paga para quem está preservando e tendo transformando esse processo de poluição em meio ambiente saudável? Então, o que é que no meu entender, o que é que deveria ser feito e de fácil maneira? Quando uma indústria de automóvel vai fabricar um automóvel, ela vai colocar para vender, esse automóvel ela vai vender por 100 mil reais. Essa vida útil desse automóvel é 20 anos. Por 20 anos alguém vai andar com esse automóvel e vai poluir. Por essa poluição, eles teriam que pagar 10% do valor do veículo. Em cima do valor do veículo, teria que ter um percentual, 5, 10, 15 ou 20%. Coloca-se esse percentual e esse dinheiro vai para onde? Para esse fundo que seria pago para quem preserva. Agora, existe isso? Não existe. A indústria norte-americana vai aceitar de colocar esse imposto? Nós, produtores rurais, não estamos aceitando em taxar 5% da receita do juro que possa
Então é muito difícil. Já fazem mais de 20 anos que eu ouço a cada pouco eu ouço as pessoas dizerem: agora o crédito de carbono vai dar dinheiro, agora eu vou vender meu crédito de carbono, e nunca sai do papel. Por quê? Porque a floresta está aí, é proibido. Se for pago ao produtor rural o direito de crédito de carbono da reserva dele, ou se não for pago, a reserva estará ali da mesma maneira, fazendo a função dela, que é essa troca, entre aspas, para nós, do gás ruim pelo gás bom. Está sendo feito da mesma maneira. Então, de maneira alguma, outros países irão aceitar de pagar para o Brasil, ou para quem preserva, esse direito desse carbono que é produzido por essas florestas tão bem cuidadas, principalmente pelo produtor brasileiro. Eu acho que eu tenho a solução para esse problema, hein? O senhor falou que falta talvez disposição do produtor rural, né? Eu concordo, assim, que é o início da discussão sobre esse assunto. Vamos lá para a minha linha de raciocínio para a gente solucionar esse problema. Vamos lá, o produtor rural pressiona o governo para que a gente tenha isso em realidade, não somente discutido uma hora ou outra. Enfim, vamos tornar real isso. Bora lá. Como? O governo brasileiro é o melhor em colocar taxas aí, ó, para tudo quanto é lado, sem a galera se movimentar, sem a galera não ver. Hoje que a gente está vendo aí, ó, uma discussão ou outra, mas o governo brasileiro é expert em arrumar um lugarzinho para arrumar uma taxa, para arrumar uma outra. E outra, eu acho que também quando se falava, o senhor trouxe, para mim foi, na minha opinião, foi sensacional, porque antes a gente falava o quê? Vamos vender esses créditos de carbono. Tá, mas quem que vai comprar? Quem que vai ser esse público-alvo? Quem vai precisar de gente que compra algo que não vê? Eu acho que o senhor trouxe um ponto de vista para lá de correto, que você tem que pagar você vai poluir, você vai comprar um carro, então você tem que pagar uma taxa por isso. Então aí, nesse sentido, eu acho que já fica mais como uma imposição, é um ponto de vista mais correto de ser analisado, e ele precisa ser cobrado, porque é uma injustiça que acontece todos os dias sem a gente enxergar. Do mesmo jeito que a gente está querendo cobrar sobre algo que não quer enxergar, que as pessoas não enxergam, todos os dias está acontecendo uma injustiça, porque a gente produz, o nosso território ainda produz gás bom, retira o gás ruim da atmosfera, sequestra, né, o gás ruim da atmosfera, através dessas unidades de conservação, das nossas florestas, de maneira ampla dizendo, enquanto os outros já tiraram tudo quanto tinha de floresta. Então, nada mais justo do que a gente cobrar por algo que a gente também, que a gente não está enxergando, por um favor que a gente está fazendo sem ninguém enxergar. Eu acho que a sorte do nosso governo federal é que ele não assiste nosso programa, porque se o Haddad ouvir o que você falou aí agora, eu acho que amanhã ele vai criar o tal do imposto sobre floresta, sobre alguma coisa nesse sentido. E para o produtor rural, Jossá, tem que ver que a floresta que ele tem lá, ou a obrigação dele cuidar dessa floresta, é simplesmente um passivo. Ele só tem obrigações de cuidar disso. Então nós temos que transformar essa floresta que nós temos, ou essa obrigação de cuidar e de que ficar essa reserva legal que fique em floresta, nós temos que transformar isso num ativo que nos dê receita, que dê receita ao produtor. O mínimo possível que ela seja dada uma receita para que esse próprio produtor tenha, como é que eu vou te dizer, saia dessa mesma reserva os custos que ele tem de manutenção, de fazer acerro,
de cuidar que não pegue fogo, de cuidar que não seja invadido, da preservação mesmo, dos cuidados. Ao menos que seja pago ao produtor rural o mínimo possível desse custo que ele tem diariamente para a preservação disso. Então, eu acho que esse é um ponto que o Brasil em si tem que, agora na COP30, né, poderia discutir isso. Só que eu vejo que o governo brasileiro, ou os brasileiros em si, todos nós, vamos lá na COP30, vamos discutir o clima, as geleiras da Antártica, não sei o quê, se discute coisas que não são importantes para nós brasileiros. E vem lá uma pessoa do outro, um francês, e começa a falar que nós não podemos derrubar a Amazônia, nós não podemos, e nos taxa como bandidos. Então, infelizmente, está faltando voz ativa para nós mesmos brasileiros, que essa vez, essa COP30 será onde? Dentro da nossa casa, dentro da Amazônia. Então, seria o grande momento para que a gente pudesse, ao menos, mostrar ao mundo o que o produtor brasileiro faz e faz bem feito. Esperamos que assim seja, né? Para não chegar aqui e não acontecer o que o senhor acabou de falar aí, chegar e apontar dedo. O programa de hoje acabou, seu Bianco. Infelizmente o papo tá bom, mas ficamos por aqui. Obrigado mais uma vez. Valeu, Justão. Obrigado por você e obrigado por todos que nos assistiram e até amanhã. Até amanhã, então. A você que nos assiste, obrigado pela sua companhia. Amanhã tem mais. Não esqueça de mandar sua mensagem aqui, ó. Valeu, boa noite, até amanhã.